Eu queria chegar nesse ponto, tá ligado? Eu queria chegar nesse ponto porque me parece que o povo, em matéria de consciência, tá anos-luz disso, mas vocês têm feito o trabalho inicial, que tem feito, porra, de maneira excelente. A gente tá vendo, só pelos números, se demonstra como cresce, e cresce muito, sim. Mas e aí? Tipo, como que você visualiza esse processo acontecendo no Brasil, para além da criação de conteúdo e mobilização política? Como você vê um futuro de um movimento socialista no Brasil? Eu acho que cada vez mais a gente vai perceber que as contradições da sociedade vão apertar cada vez mais, né? Essa é a tendência do que a gente vai observar nos próximos anos. E a tendência do crescimento desse movimento, ele é fundamental que aconteça nessa questão da agitação e da propaganda, de estar culturalmente ativo, e é fundamental também que a gente consiga estar ativo nos espaços políticos públicos reais, tá? Reais, para a gente poder criar essa consciência. Eu não teria como falar como seria esse processo, porque, enfim, não sou sensitivo, sabe? Sim. Porque eu acho que isso depende muito de como a gente exerce o nosso trabalho, com qual qualidade a gente exerce o nosso trabalho, e o nosso trabalho está alinhado com o princípio revolucionário do marxismo-leninismo, sabe? Não no sentido dogmático, a questão não é essa, mas no sentido de que é um trabalho de formação política, um trabalho organizativo que construiu solidamente o Fidel Castro marxista-leninista, sabe? Tipo, a galera costuma falar, existe o pensamento castrista, pensamento guevarista. Eu acho que eles não iam curtir muito essa alcunha, não. Eles iam falar, não, nós somos marxistas-leninistas. Sim. E é isso, assim, sabe? É um processo que vai demandar essa construção. E eu sinto cada vez mais, Cauê, que quando a gente consegue transferir essa ideia para um campo da necessidade, né? E para um campo, sobretudo, atravessado por essa dinâmica de falar para as pessoas, pô, você consegue entender que isso significa prover dignidade humana, significa construir pontes de vida, pontes não de sobrevivência, né? E é um negócio que que eu sinto que vem sendo construído quando as pessoas, por exemplo, falam, porra, eu vejo vídeo, ou eu fui para Cuba, eu vou para um lugar, e eu sinto isso. Sabe? É até uma coisa meio inominável. Eu acho que é uma coisa que vem do campo do sentir mesmo, daquilo ali dá significação para a tua existência, sabe? Eu voltei de Cuba muito com essa brisa, do tipo, é isso. É isso, acabou. É isso. Eu não sei como é que vai ser, não sei como vai ser esse processo, mas a gente vai construir isso porque dá pra ser feito, sabe? Você percebe que, pô, não tem nenhum super-homem lá, não tem nenhum grande nada. São pessoas. Mano, atrás do Che tinham os trabalhadores do trem. Atrás do Che tinham os camponeses do Molotov. Junto com o Fidel, tinham os camponeses que se voluntariam aos 13, 14 anos de idade para lutar contra o exército do Batista. Sabe? Você percebe que eu acho que a vida ela ganha uma dimensão extra-individual. Você passa a se ver como parte de um processo que não acaba em você, sabe? Você tira a mesquinharia da vida. A vida passa a ser algo a mais. Tudo que você está relatando mostra isso, essa inexistência da mesquinharia. Até com esse lance de pensar que o próprio Che e o próprio Fidel não gostariam de receber esse tipo de alcunha, que nós estamos falando de marxismo-leninismo. São todos esses pequenos exemplos de uma sociedade que ainda soa estranho, até pra gente que está tentando se familiarizar com isso, porque você fala assim, caralho, existe solidariedade real. Não estamos falando de fazer uma ação pontual, de reunir doação ou de fazer caridade para postar na internet. Nós estamos falando de solidariedade real. E isso é por isso que eu fiquei pensando que a gente estaria tão distante disso, mas por outro lado existe também o trabalho que está sendo feito e que está trazendo a gente para lugares que eu não imaginava. Eu sempre me considerei um esquerdista, demorei para passar por esse processo maior de radicalização, mas eu sentia um tabu muito maior apenas em ser um esquerdista. E hoje em dia essa conversa ela está naturalizada, não sei se por causa da bolha em que vivemos, mas eu tô vendo esses tentáculos, eles estão pipocando pra caralho. E eu acho que trazer esses elementos de solidariedade, mostrar como uma experiência prática, e aí eu acho que esse é o ponto que a gente falou lá no começo, mostrar as contradições, mostrar os problemas, falar, primeiro, né, não ter medo de dizer o nosso nome, né, eu acho que isso é fundamental, é bater no... Você é comunista? Sim. Mas comunista? Comunista. Comunista. Comunista, sim. Mas você acha que o que teve no mundo foi socialismo? Foi.
Claro que foi. Com todas as contradições, problemas, tudo isso. Agora é a gente fazer a avaliação. Qual sociedade se vivia melhor? Pois é. Onde se vive melhor? Em Cuba tem pobreza? Tem pobreza. Em Cuba não tem criança vendendo bala no farol. Pois é. Como disse o poeta, o melhor capitalismo é pior que o pior socialismo. Eu inverti o termo, mas basicamente isso. Não deu sempre certo, não, mas foi feito e que bom que foi feito, né? E o negócio é esse, né? O que é dar certo? Pois é, né? Essa é uma questão muito subjetiva, né? Sim. Eu acho que o Brasil, é pensar isso, né? Até já falei isso em outros momentos. O Brasil deu certo? Deu. Pra quem, né? E não deu. Sabe? Pois é. Pensar isso, ele deu certo, ele está dando certo, né? Esse é até um ponto que o João às vezes já falou, né? Do capitalismo falhou, falha e falhará. Eu discordo dessa afirmação. Eu acho que ele funciona. Pois é. Ele é bem sucedido, ele foi bem sucedido, está sendo bem sucedido e será bem sucedido se nós não fizermos a intervenção nele. Por isso que ele não é um processo de evolução histórica. É claro, para a classe trabalhadora, ele é o moedor de carne, Sim. né? Mas o negócio é esse, ele nunca se propôs a ser nada diferente disso. Pois é, né? Não é como se ele estivesse surpreendendo. O sistema já é pra isso, né? Exatamente isso. E, tipo, esse vínculo que existe nessa criação dessa solidariedade, ela existe no Brasil. Você vê, por exemplo, como é que as igrejas neopentecostais conseguem adentrar tanto em espaços de comunidades carentes? Porque não existe Estado, porque não existe essa preocupação. Então, beleza, várias igrejas neopentecostais, a gente sabe muito bem, são trampolins políticos para lideranças espúrias e seus projetos de acumulação, né? Sim. Agora, na igreja neopentecostal, na igreja evangélica, todo mundo sabe o nome de todo mundo, o pastor sabe o nome de todo mundo, a galera se ajuda, tem distribuição de cesta básica, tem uma comunidade que se forma em torno daquilo, né? Qual que é a nossa perspectiva? É de transformar essa solidariedade, que acontece por uma questão que a ideia é religiosa, né? Em uma questão política. A gente tem que ser solidário porque a gente é humano. Porque a gente é trabalhador, Exatamente. porque a gente depende uns dos outros, né? Porque a gente possa construir isso. E a gente tem esses exemplos, né? Você vê, por exemplo, como as pessoas conseguem ser solidárias numa coisa que está acontecendo, como, por exemplo, no litoral norte de São Paulo agora com as chuvas. Sim. Sabe? Mas entender também que no meio desse processo tem fruta podre na cesta, que vai cobrar R$ 93 um litro d'água. E eu acho que essas contradições, elas batem nas pessoas. Batem. Elas batem, elas se sensibilizam em algum aspecto. Tipo, acho que também uma outra história que eu já contei de quando eu tive uma conversa com o meu avô sobre essa história, assim. Meu avô sempre foi um cara de direita, né? Um homem que nunca teve a oportunidade de estudar muito, de se aprofundar, sempre foi um trabalhador e tal, e sempre reproduziu os discursos do senso comum, né? Mas o que esperar de muito diferente, né? É complicado. E aí, ver, a primeira vez que a gente falou sobre isso e ver ele se sensibilizando com uma questão de um cara que roubou um negócio lá na casa do sogro dele, e ele ficar indignado de falar, pô, aquele bagulho custa R$ 100, cara. O cara tá arriscando a liberdade de ir e vir dele, né? Pra ir pra cadeia, pra não ser morto por R$ 100. Falo, pois é, vô. É isso, pois é. Olha onde estamos, né? Onde chega, né? Você vai aqui no terminal, não é mais no terminal Princesa Isabel, né? Mas ali na região do centro, cara, é um cenário de guerra civil. Sim. É um cenário de desolação. Pô, até pegar como fizeram, né, que só mudaram a Cracolândia de lugar, no lugar de tratar aquilo ali com problema de saúde pública, tipo, procurar resolver, eles só mudam de lugar e colocam a polícia pra É escutar. pra bater, isso, é pra bater, porque é igual o Padre Júlio fala, todo mundo sabe quem vende crack lá. Exato. Todo mundo sabe. Agora pergunta se as autoridades não vão fazer alguma coisa. Pois é, né? Não vão, sabe por quê? Eu ouvi falar sobre 40 biqueiras só na região. Aí, 40 biqueiras. caralho. Como que o jornalista sabe, mas a PM até agora não tá né? ligada? Curioso isso, né? Pois Curioso, né, né? mano? E Que aí, fita. isso evidencia mais uma vez, é tudo uma questão de projeto político. É uma questão de projeto de sociedade. Mano, em Cuba, eu não vi nenhum dependente químico na rua. Caralho. Não vi nenhuma pessoa numa situação de degradação Sim. social nisso. Eu vi 3 pessoas ali pedindo esmola, pedindo comida e tal, mas no centro, né? Pô, você passa aqui na Paulista, cara. Você é louco. A polícia tá perigosíssima. Mano, você passa na Paulista, tem gente morando em barraca, parça. É. Tem criança na rua, sabe, vendendo bala, fazendo um monte de coisa que Pois é. para sobreviver, não é
Não é igual os liberal filha da puta fala, né? Vai fazer iFood pra gerar renda extra. Vai vender umas Meu amigo, marmitas. peraí. Você Meu me Deus. dizer que um jovem de 14 anos, trabalhador, tem que alugar uma bike, ficar nessa bike 14 horas, correr o risco de ser atropelado, o iFood desligar ele por inatividade, você me falar que isso é uma oportunidade de trabalho digno? Não, vai tomar. Cara, não, a gente, e eu acho que a gente não pode se contentar com pouco, tá ligado? Sim. Porque é igual a... Não lembro se é a Tasha ou a Tracy que fala no Auri Sacra Fêmeas. Tava fudido, ainda bem que eu só quero muito. Tava fudido se eu quisesse justo. É. Você é doido, Tashi 3 é foda. Foda demais, Tasha 3. Sou fã Foda, pra caralho, foda, velho. foda, Boa. foda, É foda. isso, é muito bom. Caralho.